Graças a Deus, bom dia a todos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus abençoe todos os teus sonhos. Por gentileza, Salmo de número 82. Salmo de número 82. Quero agradecer a Deus por mais uma vez estar podendo servir ao Senhor com aquilo que Ele tem me dado de melhor, que foi a palavra. Obrigado, pastor Felipe. Obrigado à igreja. Obrigado a todos. Salmo de número 82 é a nossa quarta lição. E é uma lição que está fazendo conexão com todas as outras três que foram dadas. E vamos falar hoje do Salmo 82, que vai falar a respeito de justiça. Eu julgo hoje ser uma lição bem sensível, mas também bem relevante para o nosso tempo de hoje. O Salmo 82, o texto da lição é: Deus fará justiça. A verdade prática está ligada a Deus está presente na reunião dos poderosos na terra. Pegue esse trechozinho da afirmação da verdade prática. Deus está presente na reunião dos poderosos na terra. Amém? O texto áureo, ele está aplicado ao Salmo 82 e o verso 1. Após a leitura, a gente vai fazer aquela intervalada do Salmo todo, que são 8 versos. Mas o texto áureo diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Agora, por gentileza, o Salmo 82, eu vou fazer a leitura, os irmãos lêem o verso sucessivo, por gentileza. O verso 1 diz: Deus assiste na congregação divina, e no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão, todos. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Pai, obrigado. Em nome de Jesus, por favor, que a Tua palavra possa manifestar, iluminar, elucidar a Tua vontade para com o nosso coração. Fala não somente aquilo que nós queremos, mas de fato aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. É o que te pedimos em nome de Jesus. Quem está vivo, diga amém. Amém. Sente, meu irmão, dando glória a Deus. A Bíblia Sagrada, no seu compêndio sagrado dos 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, eu gosto sempre de fazer esse pano de fundo para que a gente crie uma consistência na mensagem. Foram 1.600 anos para que o compêndio viesse a ser fechado, e uma média de 40 a 45 autores fecham o compêndio bíblico. O salmo que a gente vai trabalhar, ele fica dentro, alojado, entre os 150 salmos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento há alguns pacotes de separação, que são as suas classificações. A classificação de número 1 são os livros das leis, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Leis, livros históricos, os poéticos e os proféticos, que se dividem em profetas maiores
e menores. Esse é o pacote que divide a linguagem e a questão da classificação dos livros do Antigo Testamento. O gênero e o estilo literário do livro de Salmo, ele fica classificado entre os livros poéticos. Embora em algumas versões o livro de Salmos, ele também é traduzido como cânticos, diferente de Cântico dos Cânticos ou Cantares, o Salmo também tem esse contraste como livro de cânticos, ou seja, de canções, que tem cunho teológico, profético e messiânico e de advertência também, tanto para aquele tempo quanto para o nosso tempo de hoje. A autoria do livro dos Salmos está atribuída a Moisés, Davi, Salomão, Asaf e os filhos de Corá. Esse Salmo de número 82, ele é atribuído, assim como está na epígrafe, esse textozinho em negrito aí na sua Bíblia, a Asaf. Asaf era um músico do templo, um cara muito conhecido, com muita influência e referência durante o período a qual ele estava servindo. Mas também, Asaf, ele era profeta, era da tribo de Levi, ou seja, ele servia ao templo, servia a Deus com seu dom e talento através da música, mas ele era profeta. Observe, o Asaf, ele profetizava através da música, ou seja, através do dom que Deus estabeleceu para ele, Deus usava para entregar mensagens proféticas. Os irmãos estão aí? Então observe, Asaf preparava, trazia uma canção e na canção ele liberava algo profético. Isso não é tão muito comum nos nossos dias, fazer uma canção de autoria e com cunho profético. Mas Asaf conseguia fazer isso. E não era uma habilidade natural, era algo atribuído através do Espírito Santo na vida de Asaf. Agora observe, se Asaf também era profeta, além de ser músico, quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 14, e o verso 3, Asaf, músico e profeta. E o profeta, ele profetiza. Mas para profetizar, eu preciso entender o que é a profecia. Essa profecia, entenda, no Antigo Testamento, Deus estabelecendo sacerdotes através de Moisés, agora Arão, sacerdote, trazer o povo de volta, depois da quebra que aconteceu no jardim, traz o povo, sacerdote, para perto de mim. Você agora será o meio de campo, o intercessor, aquele que vai trazer, será a boca do povo para comigo. O profeta Deus levanta para apertar, às vezes, o sacerdote e esse povo. O sacerdote, voz do povo para com Deus. O profeta, voz de Deus para com o povo. Os irmãos estão aí? Então Deus estabelece esses dois pilares de comunicação com o povo. Agora observe, essa profecia, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, tem alguns pilares, são 3 pilares de sustentação, que é a edificação, a exortação e o consolo. O livro de Salmos, capítulo 82, ele traz uma exortação com um tom de advertência. Observe, Asaf, quando vai escrever, ele não vem para consolar, e nem tampouco nesse sentido do Salmo 82, para edificar o povo, mas para advertir o povo. Até porque o Salmo 82, ele é caracterizado como um grito por justiça. Ou seja, o Asaf agora está fazendo uma canção, não para fazer afago nas emoções do povo, ou do rei da época. Asaf está fazendo uma canção, gritando por justiça. E esse grito por justiça já não era mais para com o rei, era diretamente para com Deus. Senhor, faz alguma coisa. Mas esse grito tinha que ser camuflado, tinha que ser maquiado. Então como que ele fazia? Eu vou usar canção, eu vou usar música, e nessa música eu vou expressar como é que está o meu coração vendo o que está acontecendo aqui. Não dá para aceitar o que está acontecendo. A corrupção chegou aos reis, a alguns profetas aqui também, a sacerdotes e levitas, e isso acompanhando, chegando ao povo. Ou seja, a corrupção, que no latim é corruptifo, chegou a deteriorar, a quebrar, a destruir, a trazer morte no coração do povo. Agora Asaf, com a autoridade de levita,
de músico e, sobretudo, de profeta, grita por justiça para com Deus. Ele não correu até o sacerdote, ele não correu até anciãos, ele correu até Deus. Falou assim: Senhor, do jeito que está, só o Senhor pode resolver a situação. Não tem jeito. Se o Senhor não fizer nada, ninguém aqui na terra vai poder fazer alguma coisa. Agora observe, o texto, a lição diz: Deus fará justiça. O que é esse conceito? O conceito de justiça. O conceito de justiça no latim é justitio. Esse conceito de justiça é exatidão de peso, equidade e equilíbrio. Se Asaf está lutando agora e gritando por justiça, é porque havia um desequilíbrio moral e espiritual durante o período. O que ele está tratando? Eu estou gritando para que haja um equilíbrio. Não é para pesar para nós e não para pesar para eles, mas é para que haja um equilíbrio, Senhor. A desigualdade que está acontecendo aqui por conta do poder sobre alguns está trazendo um caos e morte perante o povo. Asaf gritando assim: Senhor, tem gente aí que só porque tem uma patentezinha já está matando o outro, porque a autoridade foi constituída por ti. Só que tem gente que não está entendendo essa autoridade e está usando essa autoridade para oprimir o povo. Então, pelo amor de Deus, Senhor, faz justiça, porque por mim mesmo eu não consigo fazer. Então a única pessoa que eu posso correr agora e pedir socorro é o Senhor. Assim como o salmista Davi também corre e escreve um salmo dizendo: de onde virá o meu socorro? Ele declara: não, o meu socorro não vem daqui, o meu socorro não vem do Saul, o meu socorro não vem do Samuel, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Ou seja, nessa ocasião aqui, como diz o ditado dos crentes, é só Jesus na causa. Não dá, não tem como. Se não for o Senhor que interferir, o negócio vai se acabar, Senhor. Agora perceba, o grito de Asaf por justiça era por conta da má administração daqueles que estavam em posição de autoridade. Por conta da má administração do povo que estava em posição de autoridade, Asaf grita, Asaf pede socorro. Observe uma coisa: Deus, Ele não dá autoridade para pessoas e homens de posição, mas Ele dá posição para homens e pessoas de autoridade. Só que essa autoridade, ela é conseguida através da intimidade com Deus. Eu preciso entender isso, que a verdadeira autoridade legitimada por Deus, que vai trazer consistência e resultado, é aquela que é resultado da intimidade com Ele. Intimidade, autoridade, legitimidade. A autoridade sem intimidade é vulnerável, é fraca. A qualquer momento esse pilar vai cair. Até porque quando eu olho para o trono de Deus, Salmo 89:14 diz que o trono de Deus tem dois pilares: justiça e misericórdia. A justiça olha para o homem e fala assim: ó, vão matar, vão destruir, vão varrer, porque no jardim eles pecaram, e a lei diz que o salário do pecado é a morte. Então se errou, tem que morrer. Mas a misericórdia olha para o trono e fala assim: não, perdoe o homem, traz redenção, envia um sacerdote, envia aquele que pode fazer alguma coisa. Ou seja, há um equilíbrio entre a justiça e a misericórdia. E o Asaf grita por isso, por conta da má gestão das autoridades que foram constituídas por Deus aqui na terra. Autoridades que foram constituídas por Deus aqui na terra para cumprir o propósito. Se é o guarda de trânsito, é para cumprir a lei, e antes da lei dos homens, olhar para a lei de Deus. Se é o gerente de um shopping, é para cumprir aquilo que está no protocolo da loja, mas antes do protocolo, olhar para a lei de Deus. Se é um político, é cumprir aquilo que está estabelecido no legislativo executivo, mas antes disso aqui, olhar para a lei de Deus, para que eu possa ter equidade e justiça perante aqueles que me são sucedidos. Vocês estão aí? Agora observe, acontece que legislar causa própria sem intimidade é um ponto de partida para a queda. E essa autoridade que foi constituída por Deus,
trouxe a soberba e a arrogância para muitos líderes da época. E parece que essa sombra e esse contraste encontrou o nosso tempo de hoje. Tem pessoas que eram tão amorosas, foi só colocar uma pedrinha, nem fez cirurgia, mas o nariz já veio para a testa. Soberba. Lembra de Ezequiel 28? Era um querubim ungido, cheio de pérolas, cuidava das pedras afogueadas, só porque era o top e a referência de equilíbrio, ou seja, o aferidor de medidas dentro do jardim celestial de Deus, já se gerou dentro dele a soberba e a arrogância, a ponto de oprimir os outros anjos que estavam sujeitos, ou seja, a autoridade que é constituída por Deus, a nós é muito perigosa se não houver intimidade com Ele. Tem pessoas que têm até a boa intenção, entram dentro do quadro da autoridade e ali se perde. O problema não foi o ambiente, o problema foi o coração. A gente diz assim, pastor, eu nunca entrarei na política, porque a política é isso. Não é. Não é a organização, é o coração do indivíduo. Porque se fosse assim, Adão não tinha caído no deserto. Adão não tinha caído no jardim. Lúcifer, ou seja, o diabo, o adversário, não tinha caído lá no céu. Jesus, ele venceu no deserto. Então não era o ambiente, era o coração. Eram 40 dias com proposta do diabo. Tem comida, tem água, tem poder, tem autoridade. Só faz um negocinho, só me adora. Então não era o ambiente, era a proposta daquilo que estava desejado ao meu coração. Sim, não, pastor, se eu entrar para lá eu me acabo. Então não é o ambiente, porque você deveria ali ser sal da terra e luz do mundo. Não é o ambiente, é o coração. O problema não era a coroa na cabeça do rei. O problema não era o cetro na mão do juiz. O problema não era o éfode no sacerdote. O problema era o coração do homem para com a condição e a situação a qual ele estaria constituído. Então, por conta dessa soberba, uma síndrome de Lúcifer dentro do homem, muitos juízes se estabeleceram quebrando, e a sociedade e o povo que estava sujeito se arrebentando. Por isso que Asaf grita, eles deveriam fazer justiça. Eles deveriam estar liderando, não oprimindo. Eles deveriam ter equilíbrio e equidade. Está pesando mais para ele e menos para esse. O que está acontecendo? Asaf grita por esse motivo. E o contexto dessa época era de líderes, juízes, e não era totalmente restrito ou restringido ali a questão jurídica. Não eram magistrados, eram lideranças que foram constituídas. Liderança. Lembra de Samuel? Além de ser profeta, era juiz. Olha o testemunho de Samuel quando ele termina seus dias. Ele termina seus dias dando um testemunho perante o povo e perante Deus. Se alguém tem algo para falar de mim, que fale agora. Eu servi a minha vida toda em integridade com vocês. Agora olha, Sansão, que foi levantado como juiz. Olha como é que termina a história dele. Ou seja, nem sempre o início da minha história vai determinar o final dela. Se eu não estiver em condição de intimidade com o Pai, a autoridade vai me matar. A autoridade é uma bênção, desde que tenha legitimidade da intimidade com o Senhor. Lembra de Salomão? Quando ele foi constituído rei por sucessão do seu pai, a primeira coisa que ele fez não foi mudar ali o trono ou mudar o layout da onde ele iria entrar. Não foi preparar uma canção ou preparar a banda para tocar para ele. A primeira coisa que ele fez foi: Salomão, você é o novo rei, peraí, fecha a porta. Senhor, eu não vou conseguir. Talvez alguém lá fora batendo na palma: tu é rei, rapaz, tu vai suceder o teu pai. Não, peraí, Senhor, se o Senhor não for comigo e me der sabedoria, eu não vou saber julgar esse povo. Sem o teu Espírito em mim, eu não tenho capacidade de fazer isso. Então me ajuda, por favor. Eu tenho a autoridade de poder instalar a minha palavra, mata ou traz vida.
Mas sem a tua presença em mim, sem a intimidade contigo, sem a sabedoria que vem de ti, eu vou ser um juiz ruim e mau para esse povo. Me ajuda a julgá-los, a tomar tomada de decisão que seja segundo o teu coração, não o meu. Porque às vezes o meu coração quer algo, mas talvez Deus não esteja aprovando. Talvez eu tenha até a boa intenção, mas talvez Deus não esteja assinando embaixo. Deus não está chancelando com alguma decisão que sai de mim. Então Salomão agora entra no quarto, nos seus aposentos, na sua câmara de rei, câmara do rei, para poder te pedir orientação de Deus. Sem o Senhor, eu não vou assinar nada. Sem o Senhor, eu não vou dar ordem de nada. Sem o Senhor, não vou colocar o anel em nada. Sem o Senhor, não vou liberar ordem para ninguém. Fala comigo, esteja em mim, me ajuda, Senhor. Talvez alguém lá fora olhar e dizer: Salomão, para de graça, tu é o rei, cara, decide, pronto, o povo vai acatar. Só que Salomão estava bem crente aqui. Disse: não, essa cadeira de juízo não é minha, essa cadeira de juízo é de Deus. Eu só estou representando Ele nessa cadeira. Escute, aquela vaga que você assumiu não é sua, é de Deus que te colocou para representá-lo. Não, mas eu estudei, estou capacitado. Tudo bem, mas por si, talvez você não chegaria. Foi Deus que te colocou lá para você representá-lo perante a unidade. Pastor, agora eu sou militar fortão, tenho estrela no peito. Não é você. Você é o missionário que foi enviado para aquela tropa para representar Deus. Pastor, estou no meio político. Glória a Deus. Você agora é um missionário, um pequeno Cristo, com essa autoridade para representar Deus. Está representando Deus ou está representando você mesmo? Quando as pessoas olham para a autoridade que foi constituída em você, o que elas enxergam? O chefe? O gerente? O doutor? O político? Ou Deus? Quem as pessoas estão enxergando por detrás da sua autoridade? Asaf olha isso assim: Senhor, o Senhor não está mais aparecendo, faz alguma coisa. Quem está aparecendo é a coroa deles. O que está aparecendo é a autoridade deles. O que está aparecendo é a ordem deles. É como se o Senhor estivesse sumindo aqui. Senhor, faz alguma coisa. Mas o contexto diz que Deus assiste na congregação divina. Ou seja, Deus do céu está assim, ó: eu estou vendo, eu estou ouvindo, não estou dormindo. Deixa comigo, que no meu tempo o negócio vai pegar. Porque a impressão que se dá: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Não, calma. O tempo de vocês é cronos, presente, passado e futuro. Pode estar demorando, passando rápido, mas aqui na eternidade está tudo acontecendo agora. Fica tranquilo, eu entrarei com justiça. Deus assiste na congregação divina, lá da eternidade, do Kairos, do céu. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Ele está observando tudo. No meio dos deuses, o termo deuses aqui é atribuído a Elohim. Elohim é um termo atribuído, um substantivo pluralizado, que serve tanto para Deus com letra maiúscula em caixa alta, quanto para homens. Esses Elohims não podem ser anjos ou seres celestiais. Nessa condição e num contexto a qual estamos abordando, esses Elohims eram autoridades constituídas para representar o Elohimzão. Elohimzinho é para representar aquele a qual deu autoridade. Os irmãos estão aí? Então que fique claro: pastor, então esses aí são semideuses? Não, alguns se sentem semideuses, né? Eu mando prender, eu mando soltar, eu mando viver, eu mando matar. Alguns se sentem semideuses. Isso aí é um contraste que aconteceu com Lúcifer. Elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, porque também parece que eu sou um Deus. É um tiro no peito do ego, quando o homem quer tomar o lugar de Deus. Assuma a sua função com autoridade constituída por Ele. Lúcifer tentou fazer isso. Não, se eu tenho um trono de autoridade,
perante esses, não estou satisfeito, eu quero mais. Ele foi expulso, teve que sair fora, não podia estar lá, porque a soberba é o cartão de acesso para a exclusão no meio de Deus. O livro de Romanos diz que os nossos pecados nos afastam de Deus, a nossa iniquidade, a nossa concupiscência. Olha o que diz o texto: no meio dos deuses estabelece o seu julgamento, ou seja, no meio desses Elohims, dessas autoridades constituídas na terra, e Deus assiste de lá o que está acontecendo aqui, mas vai chegar o momento que Ele vai estabelecer o seu julgamento, a sua decisão. Só que a decisão de Deus é diferente dos tribunais que temos aqui. Quando Deus fizer o seu julgamento e a sua decisão, não há defesa, não há recurso. Não concordo, vou entrar com recurso de segurança. Lá não concordei com o que Deus está fazendo, vou entrar com um advogado bom. O advogado justo e fiel está do lado do juiz. Não, eu nem vou me meter. Para de graça, nem olha para mim não. Não, o Senhor, não, eu estive lá para defender, para justificar. Vocês me rejeitaram, agora eu te resolvo com o juiz. O julgamento dele não tem recurso, não há defesa, ele é onisciente, e o veredito dele é final, acabou. Botou o anel de rei, acabou. Condenado, leva, joga, expulsa. Eu gosto de falar para os meus alunos que eu tenho um seminário, o seguinte: quando chegar no grande trono branco, se você estiver atrás do trono, você está bem na fita. Se você estiver na frente do trono, tu está lascado, irmão. Pastor, eu estou vendo umas pernas de frente para mim. Misericórdia. Pastor, eu estou vendo as nações ali na minha frente. Você está bem na fita. Assim se dará. Não é um julgamento de opções. Não. É um veredito final do julgamento e a decisão de Deus, porque Ele é onisciente e Ele sonda o que está no coração do indivíduo. Vocês estão aí? Então, Elohim ou Elohims é um termo pluralizado para as autoridades constituídas por Deus aqui na terra. Então, em qualquer segmento que você assuma uma autoridade sobre algumas pessoas ou sobre alguma fração, Deus te constituiu, te levantou para tal, e para tal cumprir a ordem que vem de Deus. Ou seja, eu sou um representante dele aqui, em qualquer segmento. Pastor, mas eu sou dono de casa. Ali você é uma autoridade que representa Deus, pega a lei de Deus, a vontade de Deus, o que está no coração do Pai, e transmite para os teus filhos. Pastor, sou gerente, transmite para o funcionário. Pastor, sou militar, transmite para a fração. Pastor, sou político, transmite para a sociedade. Ou seja, faça um equilíbrio em seu governo. A equidade, o equilíbrio, é a justiça de Deus que Deus cautelou para nós. Eu vou entregar esse cetro na tua mão. Deixa eu ver até onde que você vai. Eu falei uma vez que eu ministrei aqui, que o Saul, ele ficou 40 anos governando sobre Israel. Desses 40 anos, ele passou 4 dias na presença de Deus. Foram 40 anos de governo pesado, forte, mas somente 4 dias na presença de Deus. Então não é porque você está tanto tempo ali, que Deus está contigo aprovando. Talvez você já esteja só, carreira solo. Deus não está mais ali. Mas você não disse que Ele está vendo? Está. Ele não é cego nem surdo. Está vendo tudinho. Talvez você que não esteja enxergando. E não esteja mais sentindo a presença dEle, porque desviou do propósito de Deus, através da sua autoridade. Se nós somos sacerdócio santo, povo adquirido que representa Deus na terra, o que nós estamos fazendo que possa transmitir Deus através de nós? O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas aqui na terra. Observe, tem muitas pessoas que não têm interesse nenhum em ler Bíblia. A única Bíblia que eles vão ler vai ser a tua vida, sendo que você deve transmitir o Evangelho através do teu testemunho, do seu modo irrepreensível de viver através da santidade.
Você comunica a justiça de Deus naquela ocasião. Pastor, lá no trabalho está todo mundo mexendo nas coisas, a nota está superfaturada, mas você não. Que isso, só tu que é diferente? Sou diferentão. Que isso, só tu que é assim? Sou, porque não é eu, é Deus que está aqui e eu estou representando Ele. Eu represento o Senhor aqui, em qualquer ocasião, em qualquer circunstância, em qualquer segmento, em qualquer tipo de atividade, nós representamos Deus aqui na terra. Agora observe, se na primeira vinda dele ele veio salvar, na segunda ele vem julgar. Se na primeira ele veio salvar, como advogado para nos levar até o juiz e nos justificar, eu não aceitei ou não estou alinhado com o propósito estabelecido por ele, na segunda vinda ele vem para julgar. Salvos as obras e os ímpios a vida. Vocês estão aí? Aqui na revista tem um texto que diz, de Martin Luther King, diz assim, ó: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Sabe o que é isso aqui? Martin Luther King morreu porque teve que falar. Você está pronto para morrer, para permanecer na verdade? Ou vai negociar com a mentira? Porque algum de nós em algum momento vai ser excluído, deletado, caçado, excluído, expulso por causa de Cristo. Se eu sair de lá, como é que fica a minha situação? Representamos aqui, por isso que somos cristãos. Cristo foi assunto ao céu, o Espírito Santo veio habitar e morar em nosso espírito humano, e aqui estamos aqui chancelados por Ele. Olha o que diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, porque a preocupação maior não é que o diabo esteja atuando. Pastor, o diabo se levantou, ele nunca esteve deitado. Pastor, o diabo está furioso, eu não vejo nenhum texto dizendo que ele está alegre. A missão é essa dele mesmo, não tem o que eu fazer. Essa é a missão dele. Está agoniado, desesperado, porque já está condenado. Agora a nossa missão é outra. O diabo está certinho, a missão dele é essa aí mesmo, de destruir, de acabar com tudo, de nos tirar do propósito. Mas a nossa é outra, de permanecer fiel, de permanecer justo, de permanecer íntegro, de permanecer reto e se desviando do mal. Essa é a nossa missão. Esquece a missão do diabo, porque a maior preocupação não é ele estar gritando, é nós estarmos calados. Radical não foi tomada. Ele fez isso aqui, ó: menino, não faz isso não. Foi tapinha na mão. Por que vocês estão fazendo tais coisas?
Olha, o povo está falando que não está bom esse negócio. Ei, Ofni, Finéias, para com isso, meu filho. 23, e disse-lhe, 23, porque fazes tais coisas, por de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. 24, não, filho meu, porque não é boa a fama que eu ouço, estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Não foi tomada uma decisão como juiz, ele agiu como pai, mas Deus o colocou como juiz, como sacerdote, para representar Deus. Pastor, mas não tem que levar a relevância como pai? Tem, mas sobressai a relevância de Deus, como juiz, com equilíbrio e com justiça. Ali já não era mais o pai, ali já era o juiz Eli, ali já era o sacerdote Eli, ali já era a autoridade de Eli. Não era para dar tapinha na mão, porque eu sou pai, e colocar a autoridade que foi constituída a mim, um desequilíbrio perante o povo. Agora, por favor, abra 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. 1 Coríntios 5, verso 1. Olha aqui o texto. Olha o apóstolo Paulo. Um contraste do poder de decisão do que aconteceu lá atrás. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre gentios isto é. A ver que quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Escute, havia um jovem que estava se deitando com a mulher do pai, no meio da congregação. Ali tinha um presbítero, que era um ancião líder, mas ele não fez nada, porque aquele irmão tinha uma certa influência. Então deixa ele aqui, não manda embora não, só tira o microfone dele, só tira aí do cargo, mas deixa ele aqui. Ó, apóstolo Paulo, vem cá. Ele se arrependeu? Não, mas deixa ele aqui. Bota o verso 2. Olha o que ele diz. Contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do meio de vós. Olha o que ele diz. Esse cara não arrependeu? Ele não abandonou o pecado? Não, mas está com a gente. Manda embora. Que isso, apóstolo Paulo? Nós somos santos. Tudo bem, então manda ele reconciliar e largar. Não, mas ele não consegue, é um processo. Manda o processo lá fora. Aqui é lugar para pecadores arrependidos, e não pecadores acostumados. Ele quer ficar no meio de nós? Quer, é simples, é só largar de ter relacionamento com a mulher do pai. Isso é horrível. Tem que agir com equidade e justiça. Ele quer ficar aqui, mas quer continuar com a ação do pecado. Ele quer continuar com duas mulheres, quer continuar com o homossexualismo, tem que arrepender. Ele quer continuar com o consumo de algo ilícito, tem que arrepender. Ele quer continuar com o consumo de a mulher de fora, a mulher de dentro, tem que arrepender. Não dá. A atitude é, se não tem condição, ele não quer negociar e não quer arrepender, infelizmente vai ter que ser colocado ali fora. E vai ser um prazer recebê-lo arrependido, para que a gente possa abraçar, para que haja uma justiça entre nós. Porque se não há uma desigualdade aqui, o que vão pensar de nós? Essa congregação aí está aceitando, esse sacerdote aí está aceitando, esse presbitério está aceitando, esse pastor aí está negociando. O que vão dizer de nós? Eu represento Deus com a autoridade que me foi constituída. Por mim ele ficava, mas por Deus, talvez Deus esteja exigindo a justiça dele para conosco. Vocês estão aí? Agora perceba, nós temos uma responsabilidade de representar Deus. Toda a autoridade que foi constituída a nós não é para barganha e nem para aparência. Pastor, agora eu sou líder de fulano de tal. É igual o espólio do Homem-Aranha, né? A quanto mais é dado, mais será cobrado. Grandes poderes, como diz o filme do Homem-Aranha, grandes responsabilidades. Vocês estão aí?
Não tem a geração do Homem-Aranha aí não, né? Não, agora eu sou. Agora você é, não. Esquece o eu sou. Ele que é. Pastor, você nem sabe eu sou. Não, o eu sou não é você, o eu sou é ele. Você só está representando, é só um crachá escrito reino de Deus. Eu sou funcionário dele, mordomo dele, a mordomia cristã. Não é eu, é ele. O PR na frente do meu nome não me faz melhor do que o irmão convertido hoje. Eu só tenho uma responsabilidade diferente. O DR na frente do nome do irmão não te faz melhor do que o irmão que é analfabeto. Talvez você tenha uma missão diferente da dele aqui na terra. Então cuide para poder cumpri-la, para que possa dar o contraste do reflexo de Deus aqui na terra. Vocês estão aí, irmão? Fique de pé, por favor. No final do esboço da lição, no último ponto de parcialidade, ele diz o seguinte: aquele que merece o sorriso do ímpio deve esperar a desaprovação de Deus. Às vezes eu estou preocupado em agradar o ímpio do que agradar a Deus. Mas o que será que o doutor tal vai pensar de mim? Escute, tente pensar o que será que Deus vai pensar de você. Lembra do José? Não tinha ninguém vigiando ele. Olha a tarada da mulher do Potifar. Bora! Ninguém está vendo. Olha, José, por que farei tamanha maldade contra meu Deus? Os meus instintos estão gritando para pular para cima. Mas o meu espírito está gritando por justiça. Eu vou fugir daqui. Talvez se tivesse alguém na porta mandando um zap para o José: José, pega logo, porque senão tu vai ser preso. Eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser esculachado, mas não vou fazer a vontade do diabo. Mas vale a mim fazer a vontade de Deus. Mas tu vai perder. Eu preciso perder aqui para poder manter e ganhar lá. Irmão, se você ganhar mais aqui do que lá, está tudo errado. O que predomina é o ganhar lá e perder aqui. Perder a vida aqui para ganhar a vida lá. O texto diz bem assim, ó: juízes injustos. O nosso artigo da Constituição Federal de 1988 diz que todos somos iguais perante a lei. Mas não é muito, parece que não, que funciona não. Deveria ser assim. No reino de Deus, é assim. Todos pecaram. Não tem nenhum melhor do que o outro santarrão. Todos. Ah, não tem um pessoal? Todos. Perante Deus, todos somos iguais. E perante Deus, seremos julgados igualmente. A depender de como você está lidando com a autoridade que foi constituída a sua vida aqui na terra. Eu tenho 1 minuto e meio, eu quero aproveitar isso para fazer um apelo. O Asaf, ele era músico. Coloca aqui aquela canção 547. O Asaf era um músico que cantava profetizando. Eu não sei se você percebeu, mas parece que os nossos tempos estão se apertando, não tá? O tempo já se esgotou. O tempo que temos só é hoje. Eu não sei nem se dá para a gente contar com o culto de mais tarde ou da noite. O amanhã nem existe, só existe o agora. Quantos aqui tem como garantir que vai almoçar em casa? Não dá para saber. A gente conta que isso aconteça. O que a gente tem só é o agora. Ninguém trabalha com o passado. Quem trabalha com o passado é o diabo. Deus trabalha com o presente, nos projetando para um futuro destino. O que temos só é o agora. E tendo só o agora, o que você vai fazer com a tua vida e com a autoridade que Deus colocou em você? Talvez... Bota 547. Se o Asaf fosse cantar algo que estava ali na harpa naquele momento, talvez ele escreveria isso. Lembra a canção?
os fiéis são transladados. Cadê? Seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos, o barulho já cessou. Isso. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. É a vinda do Senhor. Só o refrão. O rei. Fosse um grito, ó. O rei está voltando. A trombeta está soando. O seu nome a chamar. O rei. O rei. Aleluia. Ele vem nos buscar. Escute, se esse fosse o toque da canção de Asaf, com a confirmação de que ele está voltando para nos encontrar nas nuvens, o nosso encontro com ele, hoje chegou o tempo da gente se consertar, de talvez corrigir algo que talvez a gente passou por cima daquilo que foi constituída por ele para servir. E se você entende hoje e tem o desejo no teu coração de não servir a esse Jesus que vai te impor, mas te julgar, mas que veio para te salvar da condenação do pecado, eu quero convidar você a viver uma vida nova com Jesus Cristo. Não é somente aceitá-lo, mas é permitir que Ele aceite você. Se você deseja hoje mudar a chave, virar a chave da sua vida com Cristo, eu quero te encorajar a vir aqui, eu quero orar por você. Se há alguém entre nós hoje, pastor, eu senti que hoje é o dia, eu não quero ser julgado da frente do trono, eu quero participar do julgamento atrás dele. Vem aqui na frente. Pastor, eu já sou crente, mas eu estou sentindo que eu extrapolei e exagerei na dose da autoridade que me foi dada. Deixa eu orar por você, por um renovo. Eu vou te dar 30 segundos para correr aqui no altar. Pastor, precisa ser no altar? Não, não precisava. Só que talvez essa caminhada de alguns metros vai ser o coração tirando aquela descortinação daquilo que está te afastando. Cadê você? Cadê você? Isso. Olha o refrão. O rei está voltando. O rei. A trombeta. Se o rei está voltando, o rei. Aleluia. Aleluia. Ele vem me buscar. Mais forte, cante. O rei está vindo. O rei está voltando. Está acabando. Pode ser hoje. O rei. O rei. Aleluia. Ele vem me buscar. Coloque a mão no seu coração. Você que nos assiste pelas boas novas, em qualquer lugar do mundo, eu quero fazer essa oração a você. Pai, em nome de Jesus, assim como Asaf gritou por justiça, e no salmo dele diz que a injustiça, ela gera morte. Por favor, nos perdoa, Senhor. Pode ter sido que em algum momento, por descuido e desatenção, a gente exagerou na dose da autoridade a qual o Senhor constituiu a nós. Talvez passamos do limite, mas por favor, aperta aqui dentro de nós para que a gente possa voltar a fazer a Tua vontade. Que o Teu nome seja glorificado através de cada tomada de decisão que sairá da nossa boca.
que cada decreto assinado por nós possa refletir na tua glória, e que o teu nome seja glorificado nos 4 cantos da terra, através das autoridades constituídas aqui. Deus, em nome de Jesus, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Quem está vivo, diga amém. Que Deus em Cristo te abençoe.